Então, o agente de liga, ele tem muitas funções dentro da massa. E se você não entende isso, tem muita gente que pergunta para mim assim: "Ah, mas eu posso não usar a goma xantana na receita?" Se a receita foi formulada com goma xantana e você não entende como fazer para retirar essa goma xantana da receita sem afetar diretamente o resultado final, você não deve retirar a goma xantana da receita. Você não deve alterar a quantidade de goma xantana usada na receita. Por isso que eu sempre falo sobre a exatidão nas proporções dos ingredientes. Principalmente no exemplo da goma xantana. A goma xantana, como tem uma ação muito forte, se você exagera na quantidade ou coloca uma quantidade insuficiente, você prejudica esse resultado final. Tá vendo como é simples? Se você souber o que aprender de cada ingrediente, é simples você aprender. E não vai ser muita coisa, porque você vai aprendendo aos poucos. Com cada receita que você vai fazendo, você vai tendo experiência visual com aquela massa. E você vai conseguindo visualizar o que aquele mix de farinhas está fazendo na receita, como aquela combinação se comporta no meu resultado final. Farinha sem glúten, a gente tem diversos tipos. E isso é muito, muito legal. Tem muita gente que olha assim e fala: "Meu Deus do céu, quanta farinha! O que eu vou fazer para usar? Como é que eu uso essas farinhas na receita?" Não é? Tem bastante tipos de farinhas. Isso é bom. Isso é bom porque nos permite combinar diferentes tipos de farinhas dentro das nossas receitas. Trazer mais nutrição, trazer mais proteínas, fibras, né, vitaminas ali, nutrientes mesmo para as nossas receitas. Então, a combinação de farinhas é essencial para a gente garantir um resultado perfeito. Mas você tem que saber como combinar. Não adianta, não basta você pegar 4 tipos de farinhas, sem você saber para que cada uma serve, misturar dentro de uma massa e colocar para assar. Porque cada farinha tem uma função principal. E você precisa conhecer a função principal. No início é isso, você precisa saber para que serve a farinha de arroz. A farinha de arroz é uma farinha de estrutura, ponto. A farinha de aveia, farinha de estrutura, ponto. Para início, é isso que você precisa saber. É a função principal. Ah, mas essas farinhas só agregam essas funções principais? Não, elas têm outras funções. Mas para você começar o seu estudo, vai na função principal das farinhas que você mais usa. Mas é importante você conhecer, porque senão a sua chance de errar as receitas são muito altas. Certo? É importante que você conheça essas farinhas, entenda as funções das que você mais usa no seu dia a dia. Não precisa aprender para que serve a farinha de painço, a farinha de sorgo, se você não usa. Você precisa saber o que você está usando, entender o que você está usando neste momento na sua receita. Minha receita de pão leva um mix básico: farinha de arroz branco, farinha de arroz integral, polvilho doce e amido de milho. Vamos supor que seja essa a combinação de farinhas. O que eu tenho nesse mix? Eu tenho 2 farinhas de estrutura, eu tenho uma farinha de liga e uma farinha de maciez e leveza. Eu tenho um mix equilibrado? Sim. Em tipos de farinhas, eu tenho um mix equilibrado. Agora eu só preciso equilibrar nas proporções. Conhecendo a função de cada farinha, você já vai intuitivamente saber qual é a maior quantidade de cada farinha. Corrigindo, qual é a maior quantidade de qual farinha que você vai usar? Por exemplo, estou fazendo um pão. Eu tenho 3 funções principais: estrutura, liga e maciez. Concordam? Tá. O que eu preciso mais em um pão, já que a minha massa é mais pesada, mais densa? O que eu preciso ter em maior quantidade dentro da minha massa para que meu pão não cresça e baixe? Será que é a farinha de maciez? Será que é a farinha de liga? Não, é a farinha de estrutura. O próprio nome já diz, é uma farinha que vai te dar suporte para a massa, que vai te dar a estrutura necessária para você ter um pão que cresça e que não baixe. Tá vendo como não é difícil? É simples. Se você aprender aos poucos, aprender e conhecer na prática como cada tipo de farinha funciona. Então não se desespere porque a gente tem 20 tipos de farinhas de estrutura, por exemplo.
aprenda, conheça o que você mais usa.